Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de Microbiologia Aplicada do Departamento de Farmácia da UFVJM. Hoje vamos falar um pouco sobre o Clostridio tetani, que é o agente causador do tétano. Os integrantes do grupo são Laura Assis e Thaisa Oliveira. Mas afinal de contas, o que é o tétano? O tétano é uma doença infecciosa aguda não contagiosa causada pela neurotoxina tetanospasmina, que é produzida pela bactéria Clostridio tetani. Essa toxina age no sistema nervoso central, bloqueando neurotransmissores inibitórios e provocando rigidez muscular intensa, espasmos dolorosos e riscos de parada respiratória em casos mais graves. E como se transmite o tétano? A transmissão ocorre pela entrada de esporos do Clostridio tetani através de queimaduras, farpas ou mordidas, ferimentos profundos ou cortes com metais enferrujados. É importante ressaltar que não há transmissão entre pessoas e os esporos estão amplamente distribuídos no ambiente, como o solo, poeira e fezes de animais, podendo também permanecer viáveis por vários anos. É importante ressaltar que o tétano é uma doença de notificação compulsória e o Brasil ainda registra casos todos os anos. E a maioria desses casos se concentram principalmente nas regiões Norte, Nordeste e áreas rurais do país. Acredita-se que a maioria dos casos é de tétano acidental, embora existam registros de tétano neonatal em regiões carentes de assistência à saúde. Os principais sintomas do tétano incluem rigidez muscular, especialmente na mandíbula, trismo ou boca travada, que são espasmos musculares intensos e dolorosos, dificuldade para engolir e respirar, sudorese, febre, taquicardia e crises desencadeadas por ruídos ou luz. Em casos graves, pode evoluir para parada respiratória e, consequentemente, ao óbito. Vale lembrar que, embora o tétano seja uma doença imunoprevenível, todos os anos são notificados vários casos no Brasil, especialmente em áreas rurais, regiões com baixa cobertura vacinal e locais onde acidentes com materiais perfuro-cortantes são mais frequentes. Nesses cenários, a atuação diagnóstica do farmacêutico é determinante para a sobrevivência do paciente, uma vez que o tétano é uma doença grave, podendo levar o paciente a óbito. O diagnóstico clínico é baseado na observação dos sinais e sintomas da doença, como trismo, rigidez nucal, espasmos desencadeados por estímulos, ou história de ferida recente ou antiga, sem profilaxia antitetânica adequada. Já o diagnóstico laboratorial consiste em isolar o Clostridio tetani em cultura e meios anaeróbicos especiais, com auxílio do pedido médico de exames, e realizar a triagem dessas amostras, que deverão conter informações relevantes sobre a hipótese diagnóstica e se o paciente foi imunizado há mais de 10 anos, por exemplo. Portanto, o profissional do laboratório tem um papel fundamental em excluir diagnósticos diferenciais, orientar condutas epidemiológicas e notificar as autoridades competentes. Ainda sobre o diagnóstico laboratorial, é possível realizar a análise da ferida com a cultura do Clostridio tetani, que, apesar de baixa sensibilidade, é bastante útil em vigilância. Podem ser realizados a pesquisa de esporos em amostra da lesão e testes anaeróbicos específicos, porém este último apenas em laboratórios especializados. Avaliações complementares também podem ser solicitadas, como o hemograma completo, podendo sugerir infecção secundária, PCR e VHS, que podem indicar inflamação associada, e avaliação da função renal e hepática para manejo clínico e também para análise epidemiológica. O farmacêutico é muitas vezes o primeiro profissional a perceber padrões laboratoriais que sustentam o diagnóstico.
e é fundamental para se iniciar o tratamento, evitando possíveis complicações. Ele é o responsável por validar e liberar laudos claros e objetivos, apoiar o médico na interpretação laboratorial, integrar dados laboratoriais com suspeita clínica e prevenir erros pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos. Qualquer pessoa sem vacinação adequada ou com reforço vacinal vencido está suscetível a adquirir o tétano. Atualmente, a vacina que protege contra ele é a tríplice bacteriana. Já o tratamento consiste na neutralização da toxina ainda não ligada, com imunoglobulina humana antitetânica, com as siglas TIG. Ela é administrada por via intramuscular, pois reduz a quantidade de toxina livre. A utilização de benzodiazepínicos também é realizada, como, por exemplo, diazepam e midazolam, que irão promover a sedação e relaxamento muscular. Lembrando que em casos graves pode ser utilizado bloqueadores neuromusculares e ventilação mecânica, necessitando de assistência em unidade de terapia intensiva. A limpeza do ferimento e o uso de antibióticos também são utilizados para eliminar o Clostridio tetani, sendo o metronidazol o antibiótico de primeira escolha. Mesmo após o tratamento, o paciente não desenvolve imunidade natural, sendo necessário iniciar ou completar o esquema vacinal com a tríplice ou ADT. O tétano atualmente é uma doença 100% prevenível, mas ainda causa mortes por falhas na vacinação e na assistência inicial a ferimentos. Além disso, não há cura específica. O tratamento é apenas de suporte e neutralização da toxina. O profissional do laboratório atua de forma decisiva na prevenção, vigilância epidemiológica, notificação e educação em saúde, sendo peça-chave no controle da doença. Por isso é importante manter a sua vacinação em dia e ter a avaliação imediata de ferimentos Agora contaminados. vamos falar sobre a febre de Oropouche, uma doença que tem ganhado bastante destaque no Brasil nos últimos anos. Ela é considerada uma arbovirose emergente, causada por um vírus transmitido principalmente por insetos, assim como a dengue, zika e chikungunya. O grande problema é que muita gente nunca ouviu falar dessa doença, e a semelhança dos sintomas com outras arboviroses faz com que ela seja frequentemente subdiagnosticada. Por isso, é tão importante compreender seu agente, seus vetores e o cenário epidemiológico atual. O que é? A febre de Oropouche é causada pelo Oropouche vírus, que pertence ao gênero Ortobunhavírus. É um vírus de RNA segmentado, o que significa que seu material genético é dividido em partes, e isso favorece mutações e recombinações, algo que pode influenciar na adaptação do vírus aos vetores e ambientes. Ele é considerado um dos arbovírus mais frequentemente isolados na região amazônica, perdendo apenas para o vírus da dengue. A doença causada por ele é uma doença febril aguda, geralmente de curta duração, mas com sintomas intensos. Onde surgiu? O vírus foi identificado pela primeira vez no Brasil em 1960, em Belém do Pará. Ele foi identificado a partir de uma amostra de sangue de um bicho preguiça, que foi capturado na construção da rodovia Belém-Brasília. Mas vale complementar. O vírus, na verdade, foi descrito primeiro em Trinidade e Tobago, em 1955, na região da Vila de Oropouche, que deu o nome à doença. Desde então, o vírus se espalhou principalmente pela Amazônia brasileira, mas nas últimas décadas tem ultrapassado essa região, mostrando potencial de expansão geográfica. Situação atual no Brasil. Hoje, a febre de Oropouche é considerada uma doença emergente e em expansão no Brasil, como demonstrado pelo quadro disponibilizado no site do Ministério da Saúde. Durante o ano de 2025, já foram confirmados 11.986 casos de febre de Oropouche, sendo o estado com a maior incidência o Espírito Santo, com mais de 6.000 casos,
seguido pelo Rio de Janeiro, com pouco mais de 2.500 casos, e Minas Gerais, com mais de 1.200 casos. Dados que reforçam a importância de se falar desse assunto. Nos últimos anos, surtos ocorreram em áreas urbanas, o que é muito preocupante, mostrando que a transmissão já não está restrita ao ambiente de floresta. Outro ponto crítico: muitos casos provavelmente não são notificados ou são confundidos com dengue, porque os sintomas são parecidos e ainda existem poucas unidades laboratoriais capazes de realizar o diagnóstico correto da febre de Oropouche. Tudo isso mostra que o vírus está se adaptando a novos ambientes e vetores e pode se tornar um problema de saúde pública cada vez maior. A transmissão do vírus de Oropouche ocorre principalmente pela picada do mosquito muito pequeno, chamado Culicoides paraensis, mais conhecido como maruim ou mosquito pólvora. Esse é o vetor mais importante na natureza. Mas, além dele, o Culex quinquefasciatus, o famoso pernilongo comum nas cidades, também pode transmitir o vírus, principalmente em áreas urbanas. Isso é uma diferença importante em relação a outras arboviroses, que dependem muito do Aedes aegypti. A presença do Culex, o pernilongo, como vetor urbano, aumenta o risco de surtos em cidades, já que ele é extremamente comum em ambientes com esgoto, água parada e matéria orgânica. A transmissão ocorre pela picada do mosquito, sendo então impossível a transmissão de pessoa para pessoa. Porém, já há casos confirmados de transmissão fetal, ou seja, durante a gravidez, a mãe transmitiu a doença para o feto. O ciclo de transmissão do Oropouche pode ser dividido em dois modelos. Primeiro, ciclo silvestre. O vírus circula naturalmente em mosquitos pólvora. Em seguida, um mosquito infectado pica animais silvestres, como os bichos preguiça. O vírus então se replica no sangue desses animais. E aí, outro mosquito saudável pica esses animais e se infecta, sendo que esse processo se repete e mantém o vírus na floresta. Já o ciclo urbano acontece da seguinte maneira: mosquitos infectados se aproximam de áreas humanas e picam pessoas, iniciando os primeiros casos. Depois, mosquitos como o mosquito-pólvora e o pernilongo pica pessoas infectadas e ingerem o vírus. Esses mosquitos, agora infectados, passam a transmitir o vírus de pessoa para pessoa, criando surtos urbanos. Essa capacidade de atuar em dois ciclos ampliados é uma das razões para a expansão da doença no Brasil. Os sintomas da febre de Oropouche geralmente aparecem de 4 a 8 dias após a picada do mosquito, durando em média de 2 a 7 dias, mas podendo permanecer por até 2 semanas. As manifestações mais comuns são febre alta de início súbito, dor de cabeça intensa, dor muscular, fotofobia, que é a sensibilidade à luz, dor retroocular, náusea e mal-estar. Além desses sintomas, também podem aparecer manchas avermelhadas na pele. Sendo assim, sintomas muito semelhantes à de outras arboviroses, como a dengue, o que pode dificultar a diferenciação apenas pelo quadro clínico e gerando uma subnotificação de casos. Apesar dos sintomas serem fortes, a doença raramente causa formas graves. Porém, o impacto social é grande, porque afeta muitas pessoas rapidamente. O diagnóstico da febre de Oropouche pode ser feito de 3 formas complementares. Primeiro, clínico, que é baseado nos sinais e sintomas típicos. Segundo, epidemiológico. É importante quando há casos confirmados na mesma região, mostrando um possível surto. E terceiro, laboratorial, que é o diagnóstico definitivo da doença. O diagnóstico laboratorial pode ser feito através de 2 diferentes exames. Primeiro, o RT-PCR, que é uma técnica que é capaz de identificar o RNA do vírus durante a fase aguda da doença, nos primeiros dias de febre. O segundo é o teste sorológico, que, apesar de existir, ele ainda tem uso limitado no Brasil por causa da baixa disponibilidade e pela possibilidade de reação cruzada com outros vírus,
então existindo a possibilidade de dar um resultado falso positivo. Um dos grandes desafios no país é que poucos laboratórios oferecem o RT-PCR específico para Oropouche, o que atrasa a confirmação dos surtos e dificulta a vigilância epidemiológica. Agora vamos falar sobre o papel do farmacêutico no diagnóstico e no cuidado ao paciente com febre de Oropouche, que é muito mais amplo do que se imagina. O farmacêutico é um dos principais profissionais responsáveis pelos exames laboratoriais utilizados para diagnosticar a febre de Oropouche. Ele atua na coleta, preparo e processamento das amostras, garantindo que o material seja adequado para o teste. Também realiza métodos como o RT-PCR, técnica explicada no slide anterior, que identificam o vírus diretamente, sempre assegurando o controle de qualidade e a interpretação inicial dos resultados. É uma etapa crítica, porque o diagnóstico laboratorial é essencial para confirmar a doença. Além do laboratório, o farmacêutico também atua no ambiente clínico. Ele pode identificar sinais e sintomas compatíveis, orientar sobre a necessidade de procurar atendimento médico e reforçar cuidados sobre febre, dores e sinais de alerta. Assim, contribui para um diagnóstico mais rápido e seguro. O tratamento da febre de Oropouche é sintomático e aqui o farmacêutico auxilia muito. Ele orienta o paciente sobre como utilizar corretamente os medicamentos prescritos, ajuda a prevenir interações e reações adversas e monitora a evolução dos sintomas, reforçando hidratação, repouso e sinais de agravamento. Ou seja, o farmacêutico acompanha o paciente do início ao fim, do diagnóstico laboratorial ao cuidado na fase de tratamento. O tratamento para a febre de Oropouche é apenas sintomático, ou seja, voltado para aliviar os sintomas. Usamos então medicamentos como analgésicos, antitérmicos e hidratação contínua. Não existe antiviral específico nem vacina para tratar essa doença. É importante ter cuidado com o uso indiscriminado de anti-inflamatórios quando há suspeita de dengue junto, pois isso pode aumentar o risco de sangramento. Felizmente, a maioria das pessoas se recupera completamente em poucos dias. A prevenção desta doença é focada no controle dos vetores, os mosquitos, e na proteção individual. As principais medidas incluem uso de repelentes em áreas expostas, instalação de telas em portas e janelas para evitar a entrada dos mosquitos, evitar acúmulo de lixo e matéria orgânica, onde os mosquitos se proliferam, controle de água parada para reduzir a proliferação do Culex, o pernilongo, limpeza de quintais e manejo adequado de resíduos. E como não temos vacina nem tratamento específico, a prevenção é realmente a melhor estratégia para reduzir o impacto da doença. Essas foram as nossas referências utilizadas. Foi isso. Obrigada por nos assistir.